Olá, meninas do 8º ano, estamos novamente em mais uma videoaula do Frecatal Revisa. Hoje nosso assunto é vocativo. E quando eu falei meninos do 8º ano, eu chamei vocês para assistir o vídeo. Então essa é a expressão, meninos do 8º ano, é com quem eu estou falando, é com você que está me assistindo. Essa expressão é o nosso vocativo. Como nós estudamos em sala de aula, vocativo é o termo que se refere a quem é chamado. Então, se eu chamo você, falo, vamos tal pessoa assistir. Então, eu falo, você assista tal coisa e falo o seu nome passa a ser vocativo. Então, vocativo é o termo que me indica com quem eu estou falando, diferente do sujeito. Sujeito é a função sintática de quem se fala. Você está assistindo a aula. Com quem está assistindo a aula? Você. Então, eu estou falando de você. Se eu falo de você, vocativo. Se eu falo com você e falo o seu nome, cito o seu nome, vocativo, ok? Lembrando, estamos dando vocativo, sujeito, para aprendermos a utilizar os sinais de pontuação. Se eu estou falando de alguém, quer dizer que é sujeito. Não posso separar com vírgula. Se eu estou falando com alguém, o uso é obrigatório da vírgula. Então, com quem eu falo, eu separo com vírgula. No início da frase, uma única vírgula. No final, também uma única vírgula. Mas se vier no meio da frase, entre vírgulas. Então, regrinha de sinal de pontuação. Se o termo é de com quem se fala, é vocativo, usa-se vírgula. Se o termo é de quem se fala, é o sujeito, não se usa vírgula. Vamos pensar agora sobre o vocativo realizando o exercício número 5. Vamos fazer a leitura da tirinha. Uma tirinha de Alexandre Beck, cujo personagem é Armandinho. Na tirinha da questão número 5, que é a tirinha 4, nós temos uma conversa entre mãe e filho, entre Armandinho e sua mãe. Filho, esse farelo é seu? Meu? Claro que não, mãe. É do meu pão. Quando o menino diz para a mãe que o farelo não é dele, é do pão, nós sabemos que quem causou o farelo ali foi o menino que estava comendo o pão. Mas, segundo ele, não pertence a ele. O que não é mentira. Realmente, o farelo não pertence ao garoto, mas sim ao pão. Então, por isso ele diz que o farelo é do pão. Então, a ironia ali na fala dele é dizer que o farelo não é dele. Mas, sim, quem causou a bagunça foi ele. Mas não é dele, aquele farelo não pertence a ele, mas sim ao pão. E nós sabemos que o pão é dele, que ele fala meu pão. Na conversa entre mãe e filho, nós temos a seguinte frase. Filho, esse farelo é seu? Claro que não, mãe. Como nós percebemos com quem eles estão falando? Porque a mãe diz filho, então ela chama o filho para a conversa. E o garoto responde à mãe, chamando ela para a conversa também. Claro que não, mãe. Então, os termos filho e mãe, que estão separados por vírgula, é com quem se fala. Por isso, eles são vocativos. Aí você já responde a letra B. A letra B pergunta, o que esses termos são? Perguntas quais palavras indicam a conversa entre mãe e filho. As palavras que indicam a conversa entre mãe e filho, nesse texto, são filho e mãe. Qual é a função sintática delas? Vocativo. Por que elas são vocativas? Porque é com quem se fala, é o termo que se refere a com quem nós estamos conversando. Além do vocativo, nós também estudamos aposto. O aposto é aquele termo considerado acessório. Lembra que eu falei para vocês que acessório é aquilo que nós utilizamos, que nós usamos, mas não é necessário, não é obrigatório. Então, se eu uso um anel, como eu estou aqui, não é obrigatório esse anel para eu viver em sociedade. Mas a partir do momento que eu escolho colocar um anel, é porque eu quero dar uma ideia, algum sentido em relação a mim, ao meu estilo. Então, como termo acessório, uma frase, o acessório não é obrigatório. Então, ele não precisa necessariamente estar ali. Mas a partir do momento que eu utilizo, ele traz um sentido ao texto. O aposto, ele tem algumas funções. A principal das funções dele é explicar o outro termo, um termo anterior. Além de explicar, eu posso especificar ou enumerar. Na frase, amanhã, sábado, não sairei de casa, pediu para que vocês analisassem a palavra sábado. Se eu tirar essa palavra, eu teria a frase, amanhã não sairei de casa, que é uma frase, porque tem sentido. Frase é aquilo que tem sentido. Se eu digo amanhã não sairei de casa, com quem eu estou falando, entende perfeitamente a minha frase. Só que eu quero explicar que dia é esse amanhã. Esse amanhã é sábado. Então, esse termo, ele é acessório, não é obrigatório estar aqui. Mas a partir do momento que eu escolho colocar, ele está explicando o dia de amanhã. Esse dia não é sexta, esse dia é sábado. Portanto, esse termo é um aposto. Vamos fazer a leitura da questão número 8.
Uma questão de vestibular. Dê a função sintática do termo destacado na frase amanhã, sábado, não sairei de casa. Esse termo é objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal ou aposto. Como nós acabamos de ver, é um aposto. É um termo que não é obrigatório e ele exerce a função de explicar o termo anterior, que no caso é a palavra amanhã. Então, aposto é a palavra ou as expressões que explicam um termo antecedido ali. Ou pode também, além de explicar, enumerar alguma coisa ou especificar. Então, o nosso conteúdo foi vocativo, que refere-se com quem eu estou falando. Então, a palavra que indica com quem eu estou conversando é o vocativo. E aposto é o termo que não é obrigatório numa frase, mas a partir do momento que eu coloco, ele pode atuar como uma explicação ou como uma enumeração ou algo que especifica. Tenho certeza que vocês aprenderam o conteúdo e estão tranquilos para a realização da prova. Espero vocês até a próxima videoaula. Até mais!